Boa noite, irmãos. Hoje vamos falar um pouco da história do coral da IPI de Iepê nesses 100 anos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Salmos 78, 3 e 4. Creio que esse texto expressa um pouco da história da trajetória da música coral na IPI de Iepê nesses 100 anos, pois muito do que vamos relatar vem da tradição oral de nossos antepassados e daqueles que viveram em época distante, mas que ainda relembram com júbilo o ministério coral na IPI de Iepê. Também irmãos que participaram e participam ainda no coral, que conseguimos coletar alguns nomes e faremos menção sabendo que tantos outros construíram também esta história. Podemos notar que a música sacra na igreja é um marco desde o início das igrejas protestantes, pois elas se iniciam praticamente junto com o hino Castelo Forte de Martinho Lutero, a Marselhesa da Reforma. E com a organização da igreja em Iepê não foi diferente. As manifestações corais começaram a surgir, tendo como primeiro organizador do coral, na década de 1930, o nome do senhor Avelino Bento, que era entendido na música e que então reuniu irmãos para cantar de uma forma mais harmônica, seguindo alguns parâmetros da música coral. Seu Avelino tinha um vasto conhecimento dos hinos do inário e também ensinou a igreja a cantar centenas desses, que além de servir como louvor ao Senhor, também exercia a função didática de alfabetizar muitos daqueles sertanejos que eram pouco letrados. O coro era misto, ou seja, vozes femininas e masculinas, e sem acompanhamento instrumental, que é denominado a capela, apenas vozes. Com isso, se exigia o aperfeiçoamento e uma afinação do grupo, que resultava em um grupo coral muito expressivo. Faziam parte desse coral irmãos das famílias tais como Coutinho, Santana, Almeida Prado, Rodrigues, Arruda, Bertoldo, Ribeiro, Marques, Bento, Miranda, entre outras que foram chegando. Ainda daquele tempo distante, temos uma coralista, nossa centenária irmã Ellen Santana de Castro, residente em São Paulo. Naquela época, a igreja era muito forte na área rural. Muitos dos membros moravam nos sítios e com isso se formaram os corais regidos pelo próprio Avelino Bento na Água da Figueira, que se chamava Coral do Cerrado, e o coral conduzido pelo Rubens Severiano de Almeida na Água dos Patos. Já na década de 1940, tivemos como regente do coral o senhor Lázaro de Barros, conhecido como seu Lazinho de Barros, que também tinha um bom conhecimento musical. O grupo coral era formado por adultos que passavam por um treinamento vocal, sendo sempre observado a equivalência da voz à nota musical. Nessa época, já tínhamos como organista o senhor Eleonai de Oliveira Pedroso, um autodidata que acompanhava o coral no harmônio, além de tocar na igreja. Dada a convivência musical da igreja, foram surgindo talentos no coral, que com ouvidos aguçados entoavam lindos hinos. Um dos hinos que muito se cantou foi Jerusalém e Em Teus Braços Eu Me Escondo. Conta-se que havia um coralista por nome de Azé Ribeiro dos Santos que cantava o naipe baixo no coral e era considerado o melhor baixo da Alta Sorocabana. Fizeram parte desse coral Mercedinha Carvalho, João Carvalho, Júlia Almeida Santana, Madalena Almeida, João Coutinho, Erasto Castro, entre outros.
Nessa época, também o coral organizava a cantoria que entrava noite afora, chamava-se Alvorada, onde em datas especiais como o Dia das Mães, Páscoa, Natal, o grupo cantava na janela das casas, até quase o sol raiar, onde os irmãos eram acordados pelas vozes que mais pareciam um coro celestial. Seu Lázaro de Barros permaneceu até meados de 1947, quando, por motivos de força maior, se mudou com a família para Osasco, onde muito contribuiu também. Após esse tempo, nos idos de 1948 a 1951, o coral ficou a cargo do senhor Mário Pereira do Lago, que passou de coralista a regente, dado seu bom relacionamento com o grupo e seu conhecimento musical, que era avançado para a época. A música era tão presente em sua vida que seu Mário tinha um pequeno cajado, feito artesanalmente, para auxiliar em suas andanças pelas estradas, que quando estava parado, o mesmo automaticamente batia o chão com o seu cajado, e ali vários compassos da música que estava sendo executada em sua mente. Deixou um legado musical em sua família e o dom de cantar que ecoam até hoje com seus netos, bisnetos e com certeza se estenderá às futuras gerações. Nessa época, chegou em IP a família Afonso de Almeida, vinda de Itaí, estado de São Paulo. Uma família musical e que desde então começaram a participar ativamente do canto coral. Um de seus membros, o jovem Samuel Afonso, já demonstrava o dom pela música e disponibilidade pela regência. Em meados de 1952 a 1954, passou então a conduzir o mesmo, usando como instrumento apenas o ouvido musical, onde era dada a altura e as vozes iam surgindo uma a uma. O solfejo também fazia parte dos ensaios para aprimorar os hinos. Esse trabalho demandava tempo e os hinos eram ensaiados aos domingos. Podemos incluir aqui hinos como Regozijai-vos, Grande é o Senhor, autor da criação, como alguns dos mais cantados na época. Cantaram neste coral Ercília Almeida, Naurípia Barreto, Joaquim Afonso, Laurinda do Lago, Mário Pereira do Lago, Laura Matos, entre outros. O coral, nessa época, não tinha acompanhamento de organista ou outro instrumento. Havia a dedicação de seus coralistas no aprendizado dos hinos, para que houvesse uma harmonia entre as vozes e o louvor entregue ao Senhor fosse feito do melhor de cada integrante. A Deus, nossa gratidão por esse irmão que amou essa igreja e sua contribuição com esse ministério. Enquanto pôde, retornou aqui, neste templo, para cantar e colocar o seu dom ao serviço do reino. Em 1955, chegou em nossa igreja o reverendo Antônio Mário Penha e, além de conduzir a igreja no pastorado, também assumiu o coral. Então, o coral passou por algumas renovações musicais e novos integrantes foram ingressando após testes vocais, inclusive os jovens da igreja. Os ensaios aconteciam aos sábados à noite. Então, além de cantar, era também uma forma dos jovens e principalmente as moças terem a permissão dos pais para saírem de casa. O reverendo Mário Penha tinha um vasto conhecimento musical para a época e também junto com sua esposa, Dona Bergelinda, faziam lindos duetos. Um hino muito cantado por eles era o hino Da Linda Pátria Estou, onde a igreja era ministrada pela letra poética e pelas vozes abençoadas do casal.
Como organista, então, temos a participação novamente do senhor Eleonai e também do Isaac Cunha, irmão da dona Corali, que alternavam na execução do harmônio. Cito aqui 2 hinos que marcaram essa fase: Crê já somente no Senhor e sossegai. Em 1960, o reverendo e maestro Mário Penha foi transferido, mas deixou um legado musical, principalmente no canto coral. E até hoje podemos ouvir testemunhos de irmãos que fizeram parte daquele coral, como Amélia Barreto Santana, Mariana Fernandes, Edir Evangelista Pires, Kennedy Santana Marrachini e Pércio Coutinho. Assumiu, então, de 1961 a 1964, o musicista da banda Aldo Gonçalves e passou a ser o regente do coro, que havia feito curso de regência. No entanto, não havia acompanhamento musical. Era dada a altura do hino e os coralistas, já com certa experiência, seguiam cantando. Hinos que marcaram esse tempo foram Honra e Glória ao Cordeiro, Para os Montes Olharei, Pelo Vale Escuro, entre outros. Nessa época foi lançado a coleção Céus Proclamam e o coro começou a ter contato com hinos com arranjos especiais para o canto coral. Havia solistas que se destacavam, tais como Aurora Ribeiro de Castro, Célia Whitehead, Irene Bene e Erci Almeida. Em 1965, o regente Aldo Gonçalves se muda para São Paulo para estudar e trabalhar. A Deus, nossa oração para que a bênção do Senhor continue sendo derramada sobre a sua vida. Passa um período sabático do coro e entre 1966 e 1968 assume o coral o jovem Jurandir de Almeida Pereira, carinhosamente chamado de Gil. Ele já tinha uma experiência musical na banda, tocando sax tenor e posteriormente veio fazer um curso de regência em São Paulo. O coro continuou cantando a capela e podemos citar 2 hinos daquele período, como Breve no Céu e Ah, se eu tivesse 1000 vozes. Não havia partituras para acompanhar, então cada coralista tinha o seu caderno manuscrito, que era cuidado por cada coralista. Citamos aqui alguns irmãos que fizeram parte desse coral: Elce Evangelista Pereira, Edir Evangelista Pires, Cleusa Jaci Almeida Pereira, Roseli Alexandrelli Borges de Andrade, Elias Fernandes, Pedro Fernandes, Pércio Coutinho Rodrigues, Samuel Afonso, entre outros. O regente Gil então deixa o coro em meados de 1969 para trabalhar em São Paulo. Foi acometido pouco depois, ainda muito jovem, por uma séria doença e aos 31 anos foi chamado pelo Pai Eterno para cantar os louvores celestes. Após esse tempo, o coro fez uma pausa natural, como na música. Houve-se algumas participações esporádicas pelo coro com a condução do Pedro Fernandes Pacheco, que já havia sido requisitado pelo então regente Jurandir, e progressivamente o coro voltou a se reunir e cantar nos idos de 1975. E assim o regente Pedro assumiu oficialmente o coro até aproximadamente 1982, continuando o estilo musical já introduzido. As partituras eram minuciosamente datilografadas e depois mimeografadas por ele, fazendo todas as vozes, de forma que o coralista tivesse mais facilidade de interpretar o hino. Um trabalho que merece todo o nosso reconhecimento pelo esmero e pelo zelo para com o ministério por esse regente, que ainda hoje contribui com sua experiência e participa no coral. Nossa gratidão a Deus.
teve como organistas Rosimara Staub de Barros e Ceila Maria Santana Malaki. Nesse tempo, a igreja foi presenteada com um órgão Yamaha pela irmã Amélia Barreto Santana, em memória a seu filho Odilon Santana, que teve a vida precocemente ceifada por um acidente. Esse novo instrumento muito contribuiu e abrilhantou o coral, visto que era de última geração. A organista Rosimara relatou que se dedicou longos dias e horas para poder dominar todas as funções. Pedro usava muitos os livros Coros Sacros e Antemas Celestes. Os ensaios eram realizados 2 vezes por semana e cada voz era passada separadamente. O coro era formado por vozes sopranos, contralto, tenores e baixos. Hinos que podemos citar desse tempo: O Meu Guia e Salvo de Graça. Fizeram parte desse coral Juraíra Almeida Pereira, Mariana Fernandes, Roseli Alexandrelli Borges de Andrade, Odalira Fernandes, Naurípia Barreto, Noemi Almeida Rodrigues, Joaquim Afonso de Almeida Filho, o nosso saudoso Kim, João Coutinho, entre outros. Em 1983, assume o coral a jovem Rosimara Staub de Barros, após concluir sua faculdade de música em São Paulo. A maestrina trouxe para o coral muitas novidades lançadas nesse campo e então os coralistas começaram a fazer uso de partituras para cantar. A igreja investiu nesse tipo de material e muito do que se cantava nos corais da capital paulista, com as coleções Os Céus Proclamam, entre outros, do maestro João Wilson Faustini, começou a se cantar aqui também, visto a estreita relação que a Rose tinha com o maestro, que era também o seu professor. Nessa época que o coral confeccionou sua primeira toga, realizando um culto especial para a consagração das mesmas. Os ensaios se realizavam durante a semana e na escola dominical dedicava-se um tempo para a igreja aprender novos hinos e corrigir o ritmo de outros. As vozes dos coralistas contribuíam para esse momento. No início, a maestrina tocava e regia ao mesmo tempo, mas logo ganhou o acompanhamento das organistas Keila Mara Santana Malaki e Ceila Maria Santana Malaki. Os hinos que podemos citar são Ide por todo mundo e Um Só Rebanho. Nessa época, o coral ganhou vários membros da mocidade da igreja. Citamos alguns aqui como Jane Pereira, Edilene Bacildover, Marlene Fernandes, Eduardo Carlos Pereira, José Ulisses Anísio Santana Malaki, William Matos, entre outros. Rose permaneceu até meados de 1988, quando deixou a regência, mudando-se da cidade. Sua passagem pelo coral possibilitou muitas aprendizagens e desafios musicais que deram ao coral um novo tom. Gratidão a Deus pela vida da nossa amada Rose. No final de 1988 até 1989, assume o coral a Priscila Duduche de Góes, esposa do pastor Mário Sérgio, vinda de São Paulo e trazendo a primeira cantata a ser a cantata intitulada Pastores Venham Celebrar. Foi algo marcante para todos. Quem cantou nunca mais esqueceu. Nessa época, haviam muitos jovens estudando fora e nas férias se juntavam ao coral para cantar. Aqui comecei a ajudar nos ensaios nos naipes para a cantata e tomando gosto pela regência. Em 1990, o coral passou novamente pelo ano sabático. No ano de 1991, quando eu, Lilian, retornei dos estudos em São Paulo, fui retomando as atividades com o coro e também o repertório já conhecido pelos coralistas, com hinos tradicionais, e acrescentando novos hinos trazidos
pela participação nos seminários de música e adoração, realizados em São Paulo pela Soemos, com a condução do reverendo maestro João Wilson Faustini. Em nossas pesquisas e relatos de irmãos, podemos constatar que um hino que marcou a trajetória do coral nesses 100 anos de existência da igreja foi o hino Maravilhosa Graça e continua sendo entoado com todo o vigor pelo nosso coro em diversas ocasiões. A igreja adquiriu um piano e assumiu então para acompanhar o coral a pianista ainda adolescente, Geisa Alexandrelli Borges de Andrade, que permanece até hoje. Demos continuidade às cantatas natalinas, trazendo para participar também as crianças, formando o coro infantil, juntamente com outros irmãos da igreja, a parte teatral que enriqueciam as cantatas. Essas cantatas deixaram o templo para serem apresentadas na escadaria da igreja como parte do calendário natalino da cidade, onde a história do nascimento de Jesus era contada através de dezenas de vozes, abençoando e edificando os ouvintes que lotavam a rua e a praça. Também o coral levou essas cantatas a várias igrejas, comércio, hospital, unidades bancárias e onde era convidado. O coro participou de vários encontros de corais, proporcionando aos seus membros a comunhão com outros irmãos e experiências com o canto coral. Surgiu então o encontro do músico na década de 90, onde o objetivo era resgatar participantes da banda musical dos anos 50 e reunir corais convidados de outras igrejas, formando um grande coral. O encontro do músico acontecia sempre no terceiro final de semana de novembro, onde é comemorado o Dia do Músico no meio evangélico. Sempre havia uma palavra trazida por um pregador para os músicos. Vemos aqui o registro do sermão pregado pelo nosso já saudoso pastor Otoniel Gonçalves em 2003, que expôs a função da música para as pessoas, para os músicos, como melodia para a alma, função libertadora e função consoladora. Foram momentos marcantes também para a igreja. O coral na IPI de EP continua sendo um ministério desenvolvido por irmãos que ganharam do Senhor o dom pela música e fazem de suas vozes um instrumento para o louvor. Com a pandemia, o coral também deu uma pausa diante da necessidade do afastamento social e protocolos a serem seguidos. Surgiu então as possibilidades tecnológicas de se cantar formando um coral online, um desafio para cada participante, mas que tem sido vencido a cada hino ensaiado. Esperamos em Deus que logo possamos retornar a nos reunir, cantar, aprimorar nossas vozes, para que possamos engrandecer através da música o grande Jeová, autor da criação, e a maravilhosa graça de Jesus. Amém.